Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre exercício físico e câncer, especificamente exercício e câncer de próstata. Eu vou trazer algumas informações bem interessantes para vocês e espero que eu desmistifique algumas ideias enraizadas na cabeça da maioria das pessoas de que pessoas que têm câncer não podem fazer exercício. Eu vou mostrar aqui como o exercício físico pode atuar no tratamento do câncer, especificamente no câncer de próstata. Portanto, se você se interessa por esse assunto, se você atualmente está com câncer de próstata, fica por aqui porque a gente vai começar a conversar e eu vou dar algumas informações muito, mas muito importantes para você que deseja melhorar a qualidade de vida. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, deixa eu dar o meu golinho na água para a gente começar a conversar, tá? Bem, a gente precisa entender o seguinte. Eu sempre falo aqui que quando a gente fala em doenças crônicas e exercício, o exercício atua em dois contextos, né? Que é no contexto da prevenção e no contexto do tratamento. Ou seja, o exercício físico previne e trata doenças crônicas. Mas no caso do câncer, que é uma doença crônica, entram aí três contextos. Ou seja, o exercício físico ele previne, ele trata e ele atua no processo de recuperação. Eu vou falar rapidamente aqui sobre essa questão da prevenção e da recuperação, só para dar umas informações muito básicas, mas eu vou adentrar mesmo no processo de tratamento, como o exercício físico pode atuar no tratamento, especificamente no tratamento do câncer de próstata. Quando eu falo que o exercício previne o câncer, eu não quero dizer em momento nenhum que se você fizer exercício físico, se você for uma pessoa fisicamente ativa, você nunca vai ter câncer. Você está imune ao câncer, não é isso que eu estou querendo dizer. O que os dados na área da saúde mostram é que pessoas fisicamente ativas, pessoas que se engajam em alguma forma de exercício físico, seja exercício aeróbico, seja musculação, seja outra modalidade de força, têm menos chances de desenvolver câncer. E eu vou repetir a informação. Veja, pessoas fisicamente ativas, pessoas que se engajam em exercício físico, têm menores chances de desenvolver câncer, especificamente o câncer de próstata, que é o tema desse vídeo aqui. Então, quando a gente fala em prevenção, é a isso que a gente se refere. Bem, no contexto da recuperação, quando o indivíduo é liberado do tratamento, né, da quimioterapia, da radioterapia, ou de outra forma de tratamento, tipo terapia de privação androgênica, que é muito utilizada no tratamento do câncer de próstata, o exercício físico entra no sentido de recuperar a pessoa. Ou seja, quando a pessoa termina de fazer o tratamento do câncer, ela se engaja no exercício físico, aquela forma de treinamento, que pode ser aeróbico, pode ser musculação, você retorna ao trabalho, né, às suas atividades laborais e às suas atividades da vida diária mais rápido. Então você retorna a trabalhar, você volta para o trabalho mais rápido. Além disso, alguns efeitos negativos proporcionados por alguns tratamentos do câncer, tipo quimioterapia, radioterapia, né, esses tratamentos chegam a diminuir a força muscular e a massa muscular. O exercício físico restabelece essa força muscular e essa massa muscular perdida. Claro que o exercício deve estar muito bem prescrito para que haja essa recuperação da massa muscular. Ou seja, você restabelece as suas funções corporais e você volta para as suas atividades laborais e para as suas atividades da vida diária muito mais rápido. Certo? Tudo certo aí, né? Falei da prevenção muito rapidamente, falei da recuperação muito rapidamente, vamos entrar no tratamento. Quando eu digo que o exercício físico atua no tratamento do câncer, eu quero dizer que você pode usar o exercício físico como forma adjuvante a outras formas de tratamento para o câncer. Ou seja, o exercício físico ele atua como coadjuvante à quimioterapia, radioterapia, terapia de privação androgênica, no caso do câncer de próstata. Eu não estou dizendo também que o exercício físico vai curar o câncer. Por favor, não exagere nessa informação. Não me interprete mal. O que eu estou dizendo, mais uma vez, o exercício físico atua no tratamento de forma adjuvante à quimioterapia, à radioterapia ou à terapia de privação androgênica. E se você aliar o exercício físico a alguma intervenção nutricional, melhor ainda. Então, o teu quadro clínico geral fica melhor. Por exemplo, é comum pessoas que se submetem
a quimioterapia ou a radioterapia apresentarem fadiga. E o exercício físico diminui esse nível de fadiga. É normal que pessoas que se submetam a tratamentos para o câncer, como a quimioterapia, a radioterapia, percam massa muscular e força. E o exercício físico, durante o tratamento do câncer, diminui a velocidade da perda de força e de massa muscular. Ou seja, talvez você continue perdendo, mas vai perder menos. Ou simplesmente você não perde. Então, o exercício físico ele atua no tratamento, ou melhor, ele atua na prevenção, no tratamento e na recuperação do câncer. E aí vamos focar na questão do tratamento. Tem algumas informações bem interessantes que eu vou mostrar para vocês, porque o estudo que eu trouxe hoje aqui para apresentar, ele foi publicado por pesquisadores australianos e americanos no ano 2022, portanto, no ano passado. Esse estudo ele foi publicado na Medicine, Science and Sport and Exercises. E o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 10 pacientes que tinham câncer de próstata e que faziam uso da terapia de privação androgênica. Essa terapia ela é muito comumente usada no tratamento do câncer de próstata, tá? E aí esses 10 pacientes eles foram submetidos a 12 semanas, o que dá aproximadamente 3 meses, de intervenção com exercícios. Nessa intervenção com exercício, o que é que eles faziam? Eles faziam 300 minutos de exercício por semana. Só que esses 300 minutos consistia em fazer exercício aeróbio e musculação. Aí como é que era distribuída essa forma de exercício físico? Para o exercício físico aeróbico, eles faziam exercício aeróbio autoprescrito, ou seja, eles mesmos faziam o exercício aeróbico que mais agradava a eles, sei lá, caminhada, corrida, bicicleta, qualquer exercício aeróbico numa intensidade moderada vigorosa. Então eles tinham uma meta lá para fazer de exercício aeróbico, porque no treinamento de força, né, na musculação, eles faziam o treinamento prescrito. E na musculação como é que funcionava? Eles faziam 3 vezes por semana de musculação, 5 a 9 exercícios, 1 a 4 séries, 6 a 12 repetições. Então tinha lá o tempo de duração da musculação. E aí o resto você fazia com exercício aeróbico, de forma que durante uma semana você tinha que fazer ali 300 minutos de exercício físico combinado, ou seja, musculação e aeróbico, ou na mesma sessão de treinamento, ou em sessões separadas. E aí quais foram os resultados? Foram resultados muito animadores e com uma relevância clínica muito importante quando nós falamos em portadores de câncer de próstata. Então vamos para a composição corporal primeiro. Primeiro eles tiveram redução significativa da gordura corporal e devido a essa redução significativa na gordura corporal, o percentual de massa magra deles aumentou. Eles também reduziram o IMC. Quando a gente fala em redução da gordura corporal e redução do IMC, isso é muito importante porque eles saíram da faixa de obesidade. A maioria deles, né? Porque eu esqueci de dizer para vocês que a maioria desses portadores de câncer eram obesos. E essa forma de exercício físico, prescrita através de exercício aeróbio e musculação, muitos deles reduziram o IMC de forma que muitos saíram ali do perfil de sobrepeso e de obesidade. Eles também melhoraram a força muscular dos membros superiores e inferiores, o que é muito importante quando nós falamos em portadores de câncer de próstata e também em portadores de câncer de próstata que fazem uso da terapia de privação androgênica. É muito comum essas pessoas perderem força muscular e perderem de uma forma significativa, até ter algum comprometimento ali no desempenho de algumas atividades da vida diária, né? Então, promover um tipo de treinamento onde eles ganhem, né, recuperem uma parte da força perdida, onde eles têm um aumento da força muscular, né, é muito importante. Isso tem um significado clínico muito importante. Mas agora vem os resultados mais importantes. Não que os outros de composição corporal, né, de IMC e de força não sejam importantes, mas esse é surpreendente. Esses portadores de câncer de próstata tiveram aumento na expressão de miocinas, de algumas miocinas, como por exemplo a oncostatina M, a Spark e a decorina. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que são miocinas? Miocinas são citocinas que são secretadas pelo músculo. Não sei se tu sabe, mas o músculo ele não tem como única função promover movimento e sustentação corporal. O músculo ele secreta algumas substâncias e uma dessas substâncias são as miocinas. Mio vem de músculo e cinas, citocinas. Então, quando o músculo secreta citocinas, a gente diz que é miocinas, porque é o músculo que está secretando.
E essas miocinas, numa expressão maior, no caso a oncostatina M, a Spark e a decorina, são miocinas que causam a supressão do tumor, no caso da próstata. O que é a supressão do tumor? É a diminuição da velocidade de progressão do tumor. Quem fez isso? O exercício físico, aeróbio e musculação. Precisa repetir essa informação? Precisa porque isso é muito importante. Isso talvez seja muito importante para você que está com câncer de próstata e acha que deve ficar sedentário. O exercício físico aumentou a expressão de miocinas, como a oncostatina M, a Spark e a decorina. E essas miocinas causaram um efeito de supressão do tumor, ou seja, diminuição da velocidade de progressão do tumor. Ele continuou crescendo e evoluindo? Sim, mas numa velocidade menor. Deixa eu dar um exemplo bem didático para você entender. Pense que o câncer de próstata é como se fosse um carro. Na frente desse carro você tem um muro, uma parede. Essa parede é o teu corpo. Então eu pego esse carro e eu vou a 80 km por hora, eu estou a uma certa distância, né, dessa parede. Eu vou a 80 km por hora em direção a essa parede. Quando o carro bater, você concorda comigo que o estrago vai ser grande? Vai destruir o muro, vai destruir o carro, você pode se machucar, você vai se machucar. Concorda comigo que o estrago foi grande? Então, o que acontece? E se eu pegar um carro e ao invés de ir a 80 km por hora em direção àquela parede, se eu for 40 km por hora ou a 30 km por hora, o carro vai bater? Vai. Mas você concorda comigo que o estrago vai ser menor? Você vai estragar menos o carro, você vai estragar menos o muro e você vai ter menos chance de se machucar. Então você concorda comigo que o estrago foi menor? Então, essa comparação é a mesma coisa com o tumor. Ou seja, o tumor continuou crescendo, continuou evoluindo, mas a velocidade de progressão foi menor. E quem fez isso? O exercício físico. Tanto é que os pesquisadores verificaram que a taxa de crescimento das células cancerígenas teve uma diminuição significativa. Eu não disse que o exercício fez o câncer, fez o tumor parar de crescer. Eu estou dizendo que o exercício fez com que a velocidade do crescimento do tumor fosse menor. E os pesquisadores verificaram uma correlação significativa entre os níveis de oncostatina M, que é uma miocina secretada pelo músculo durante o exercício, ou seja, uma correlação entre a oncostatina M e a massa magra, ou seja, quanto mais massa magra você ganhava com o exercício físico, maiores os níveis de oncostatina M, que é uma das citocinas que causa efeito de supressão do tumor. Bem, se você tinha alguma dúvida sobre os efeitos do exercício como forma de tratamento para o câncer, eu estou mostrando para vocês aqui dados importantes, dados significativos, resultados significativos e clinicamente relevantes. Grave essa informação que eu acabei de dar. O exercício físico previne, o exercício físico trata e o exercício recupera pessoas que tiveram câncer. Nunca esqueça disso. Se você estiver com câncer de próstata, se você conhecer alguém que tem câncer de próstata, recomende essa pessoa fazer exercício. Ah, eu não gosto de fazer musculação, só gosto de fazer aeróbio, tudo bem. Ah, eu não gosto de fazer aeróbio, só gosto de fazer musculação, tudo bem. Ah, eu gosto de fazer os dois, melhor ainda. Pessoas que têm câncer de próstata e fazem exercício físico, de preferência aeróbio e musculação, na mesma sessão ou em sessões separadas, melhoram a composição corporal, aumentam a massa magra, melhoram a força muscular, o que é muito importante quando nós falamos em portadores de câncer de próstata que usam terapia de privação androgênica, e aumentam a expressão de miocinas que causam o efeito de supressão do tumor, ou seja, o tumor vai crescer numa velocidade menor. No final das contas, você aumenta a qualidade de vida dessas pessoas e você, inclusive, aumenta a expectativa de vida. Ou seja, enfim, exercício trata o câncer. Aceite isso, que dói menos, ok? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.